Olá, Apocalipse 14:7 diz o seguinte: temam a Deus e louvem a sua glória, pois já chegou a hora de Deus julgar a humanidade. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Esse texto faz uma alusão ao juízo pré-advento. Agora, a pergunta de hoje é a seguinte: o porquê do juízo pré-advento? A morte de Cristo na cruz não foi suficiente para o julgamento e perdão dos pecados? Como que a gente entende essa questão do juízo que está acontecendo agora lá no céu? A morte dele aqui, quando ele esteve aqui na terra, já não pagou todos os pecados? Como entender isso? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Seja muito bem-vindo, estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. E aqui todas as questões são investigadas à luz da Palavra de Deus. E as respostas têm que ser baseadas neste livro sagrado. A partir de agora já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet, da TV Novo Tempo, espalhado pelo nosso país. E onde quer que você esteja, com certeza você vai fazer esse programa acontecer. Afinal, as suas perguntas, seus questionamentos, as suas dúvidas é que fazem o nosso programa acontecer. Por isso, muito obrigado por você já estar aí com a gente, participando logo cedo, através do Facebook, através do SMS. Obrigado pela sua participação. E aqui, você que está chegando agora, é um programa de perguntas e respostas bíblicas ao vivo. E quem está na mira para responder a sua dúvida é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Graças a Deus, Tito, tudo bem? E estou agradecido a você, amigo ouvinte, telespectador, porque você está participando do programa mais uma vez. Quem sabe você esteja assistindo pela primeira vez. Este é um programa de respostas bíblicas. Somos pessoas imperfeitas e falhas, mas buscamos aprender com a Bíblia e transmitir este conhecimento a você. Então esperamos que você se sinta bem conosco. Se você está assistindo pela primeira vez, que você assista mais vezes e que você sinta que Deus realmente tem algo a lhe dizer por meio da Bíblia. A gente sempre manda abraços aqui, professor. Hoje a gente queria mandar abraço para todos os nossos telespectadores e ouvintes que são das mais diversas denominações religiosas que acompanham o nosso programa. Muito obrigado a você, meu irmão da Igreja Assembleia de Deus, você, meu irmão da Igreja Católica, você, meu irmão da Igreja Batista, os metodistas, os presbiterianos, né? Todas as religiões neopentecostais, vocês que acompanham a gente, Igreja Cristã do Brasil, Igreja Renascer, muito obrigado por você estar aqui. O objetivo do nosso programa aqui é juntos estudarmos a Palavra de Deus. A gente não está aqui para simplesmente impor uma verdade, mas sim mostrar uma verdade que a Bíblia apresenta para a gente. Todas as respostas e as opiniões são apenas o que a Bíblia está mostrando para a gente. Por isso que é importante nós juntos estudarmos aqui. Até mesmo você, quem sabe, que não acredita em Bíblia, você que não acredita em religião, mas se você parar um tempinho e acompanhar aqui com a gente, eu acho que vai chamar a sua atenção a maneira como nós estamos aqui apresentando semanalmente a Bíblia para você, telespectador, para você, ouvinte. Nós não queremos aqui de forma alguma distorcer nenhum texto bíblico, mas apresentar o que a pura palavra de Deus, que assim acreditamos, tem para dizer para a gente através desse livro sagrado. Por isso, obrigado por você estar aí com a gente. Permaneça com a gente aí. Tenho certeza que alguma coisa você vai tirar para a sua vida. Professor, nós abrimos aqui o programa com uma pergunta que chegou pelo Facebook logo cedo aqui da Débora Barreto. Ela faz a seguinte questão. Graça e paz, irmãos, gostaria de entender mais sobre o juízo investigativo ou pré-advento. A morte de Jesus não foi suficiente? Quando ele diz está consumado, precisa que Jesus continue a expiar o pecado do mundo? Muito obrigado, fiquem com Deus, a paz do Senhor. E aí, professor,
essa questão do juízo pré-advento, que a gente sempre fala aqui no programa, já falamos mais de uma vez, qual que o que isso tem a ver com a morte de Cristo na cruz? A morte de Cristo aparentemente foi incompleta, como é que é? Essa pergunta é uma pergunta interessante porque no meio religioso, muitos irmãos pensam que a doutrina do juízo pré-advento tira a certeza da salvação daquele que aceitou a Cristo. Mas eu quero mostrar para você que não é assim. Existem vários sites, né, que tentam acusar-nos de apresentar um plano de salvação ou uma expiação na cruz incompleta, mas na verdade essas pessoas não sabem o que dizem. E eu quero ajudar a você, Débora, minha sincera telespectadora e ouvinte, a você entender este assunto da perspectiva bíblica. Antes nós cremos que o juízo de Deus, ele se divide em fases, né? Nós cremos que existe uma fase pré-advento, em que Deus avalia os casos de todas as pessoas para ver quem realmente aceitou a Cristo e quem não aceitou. Depois tem uma fase do juízo, que nós chamamos de fase milenial, que ocorre durante o milênio. Nesta fase, os ímpios e os anjos maus, os demônios, são julgados, diríamos assim, os justos fazem parte desse processo judicial, de acordo ali com Apocalipse 20, versos 4 a 6 e 1 Coríntios 6, versos 2 e 3. E depois desta fase milenial vem a fase executiva, quando Deus realmente executará a sentença. Nós vemos o juízo pré-advento não com o propósito de condenar os justos. É óbvio que ele condenará, sim, pessoas. Mas o foco principal do juízo pré-advento não é condenar aqueles que aceitaram a Cristo e nem indicar que a cruz não foi eficaz. Na verdade, o foco do juízo pré-advento é mostrar ao universo quem realmente pertence a Cristo e quem permitiu que a graça de Cristo realmente atuasse na vida dele. Porque uma coisa é você e eu aceitarmos a Cristo. Outra coisa é nós permanecermos em Cristo. E o juízo pré-advento será realizado no céu e nossas vidas serão passadas, nossas biografias serão passadas para que os anjos percebam se nós realmente permanecemos em Cristo. Uma coisa é um ser celestial ver a mim, por exemplo, aqui apresentando um programa com terno, gravata e falando da Bíblia. Outra coisa é o Leandro no seu íntimo. E se no íntimo o Leandro é um hipócrita? Como que um anjo realmente vai saber isso? Se de acordo com 1 Reis 8,39, só Deus conhece o coração dos seres humanos. Então o juízo pré-advento, ele existe para Deus prestar contas ao universo, mostrar ao universo quem realmente aceitou a Cristo e quem realmente viveu em conformidade com o Evangelho de Cristo. Então o juízo é muito importante. O foco dele não é condenar. O foco dele é vindicar o caráter dos justos. Nós temos a plena convicção de que a cruz de Cristo foi totalmente eficaz para perdoar nossos pecados. Porém, Cristo na cruz, ele proveu o perdão. Agora, ele precisa continuar aplicando o perdão, a expiação na minha vida hoje. E o juízo pré-advento mostra se eu estou permitindo que Cristo aplique os méritos do seu sacrifício na cruz na minha vida. Eu quero mostrar aqui para você um texto para você diferenciar, para você perceber, na verdade, o foco principal desse juízo pré-advento. Para você perceber que não há um motivo para o cristão que aceitou a Cristo ficar com medo, pensando que ele vai perder a salvação ou que a cruz foi ineficaz para perdoar os seus pecados. Não é isso. Você lê aqui, por exemplo, em Daniel 7, qual é o principal foco do juízo pré-advento. Se você ler Daniel 7, 9 a 14, você vê claramente aqui que não é uma referência ao juízo final de execução,
mas há um juízo que ocorre no tempo do fim, pouco antes da volta de Cristo, tá? Então você percebe aqui, por exemplo, nos versos 9 e 10 de Daniel 7, o seguinte: eu via quando tronos foram instalados e o ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve a cabeleira de sua cabeça como lã limpa. Seu trono era de chamas de fogo, com rodas de fogo ardente. Um rio de fogo escorria e saía de diante dele. 1.000 milhares o serviam, muitos anjos, não é? 10.000 miríades estavam diante dele. O tribunal tomou assento e livros foram abertos. Então você vê aqui uma cena de um tribunal. Você vê Deus assentado num trono, muitos anjos ao redor deste trono e livros, registros celestiais, que mostram biografias dos seres humanos. E aí depois você percebe, além deste juízo, você vê o foco do juízo. Aqui no versículo 26 diz assim, ó: a seguir o tribunal se reunirá em sessão e se fará cessar a soberania dele, que é de um poder rebelde representado por um chifre pequeno, para aniquilá-lo e fazê-lo perecer definitivamente. Quanto à realeza, à soberania e à grandeza de todos os reinos que há debaixo de todos os céus, elas foram dadas ao povo dos santos do Altíssimo. Você percebeu? Os dois principais propósitos do juízo pré-advento é condenar o poder representado pelo chifre pequeno, que blasfema contra Deus por meio de doutrinas falsas, representa aqui Roma papal, na sua fase papal, e o outro propósito é dar o reino eterno aos santos. Então veja, não tira a certeza de salvação do crente o juízo. Pelo contrário, ele dá certeza de salvação do crente. Agora é óbvio, Cristo precisa mostrar diante do universo se a pessoa realmente aceitou a Jesus. E aqui eu pego uma citação que obviamente este estudioso não crê igual aos adventistas, sétimo dia, acerca do juízo pré-advento, mas crê de forma muito parecida. Ao comentar Mateus 18:35, Dr. R. Tuck, que escreveu isso no The Pulpit Commentary, comentando sobre Mateus 18:35, veja o que ele disse. Ó. Primeiro eu vou ler para você Mateus 18:35, que diz assim: assim vos tratará meu Pai Celeste se cada um de vós não perdoar a seu irmão do fundo do coração. Aqui está falando de justos, passando por um juízo de Deus. E este comentário protestante diz o seguinte: os ensinos de Cristo neste ponto têm um lado severo. Mesmo seu perdão pode ser revogado, se ele observa que por causa do nosso procedimento depois de recebido o perdão, somos moralmente inaptos para recebê-lo. Então você percebeu? A cruz de Cristo garante o nosso perdão. Só que o juízo pré-advento mostra se nós continuamos usufruindo do perdão e da graça. Porque se uma pessoa, diz Jesus, não se dispuser a perdoar o seu irmão, se ela não dispuser a oferecer um perdão que ela recebeu de Deus, ela está se demonstrando o quê? Inapta para o céu. Ela não está demonstrando que a cruz foi ineficaz, ela está demonstrando que ela foi ineficaz, ou diríamos assim, incompetente, para fazer com que a cruz seja uma realidade na sua vida. Então, longe de o juízo pré-advento tirar a certeza e salvação do crente, ele dá a certeza. Porque o foco é condenar o poder representado pelo chifre pequeno e o foco é dar o reino eterno aos santos. É óbvio que ele condenará pessoas porque vai mostrar se realmente a pessoa aceitou a graça. Porque de acordo aqui com Jesus, o perdão pode ser revogado se a pessoa desistir de Jesus. Ou se a pessoa aceitou a Jesus só da boca para fora. Ok? Então, de forma alguma,
a doutrina do juízo pré-advento contradiz o fato de que a cruz é eficaz. O que a doutrina do juízo pré-advento mostra é: você permitiu que a cruz continuasse sendo eficaz na sua vida? Essa é a questão. Então, minha amiga telespectadora e ouvinte, quando você ver aí um site ou alguém falando a tremenda bobagem, né, de que a doutrina do juízo pré-advento tira a certeza de salvação, pode ter certeza que este site não sabe o que está falando e que a pessoa que escreveu tal artigo precisa ler bastante antes de escrever uma coisa dessa. Agora, uma outra coisa importante da gente destacar, professor, é que o juízo pré-advento é algo que está acontecendo agora, não é isso? Sim. Isso está acontecendo, então não é uma coisa que vai acontecer um pouquinho antes da volta de Jesus. Isso já foi inaugurado aí, a gente consegue perceber no estudo, através das profecias de Daniel e Apocalipse, que já está acontecendo agora, não é? Sim, quando nós estudamos, bem lembrado isso, Tito, quando nós estudamos Daniel 8,14, nós aprendemos o tempo do início do juízo. Daniel 8,14 diz assim: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. A purificação do santuário celestial, ela equivale ao juízo pré-advento. Ao início do juízo pré-advento. Ao início né? do juízo pré-advento. Então, o que isso significa? Quando você estudar, amigo telespectador e ouvinte, as profecias de Daniel 8 e Daniel 9, ali nós percebemos que o estudo das 70 semanas e a profecia dos 2.300 anos, né, você percebe que o juízo pré-advento está localizado depois do término do fim dos 2.300 anos. Muitos protestantes de fala inglesa localizaram o término da profecia das 2.300 tardes e manhãs em várias datas. 1843, 1844, 1845, 1847. Eles entenderam que a profecia das 2.300 tardes e manhãs terminava ali no século XIX, ok? Nós, Adventistas do Sétimo Dia, entendemos que esta profecia terminou ali das 2.300 tardes e manhãs em 1844, dando início ao juízo pré-advento, ok? Ou o tempo do fim. Ou tempo do fim. Então, nós conseguimos saber o tempo de início do juízo pré-advento estudando as profecias de Daniel, ok? Então, começou a partir de lá, continua até a segunda vinda de Cristo. E aquele que está amparado na graça de Cristo, ele não tem com que se preocupar, né? O pecador que aceitou a Cristo e que está crescendo, ele não tem com que se preocupar. Agora, o pecadeiro tem com que se preocupar, sim, porque Cristo só pode expiar os pecados de quem o aceita como Salvador e permite que o Espírito Santo torne a graça eficaz na vida do indivíduo. Muito bom, professor. Muito bom. Estamos apenas começando aqui o programa. Você pode mandar as suas perguntas para a gente, que ela vai ser colocada na mira da verdade. Para você participar do programa, você manda a sua pergunta por SMS. O número é 12 981510101. A gente recebe aqui na hora. Ou também participa através das redes sociais e o nosso blog também. Redes sociais, Facebook, namiradaverdade.nt, Twitter, @namiradaverdade, onde você manda uma pergunta direta ali. E também no nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade. Nós estamos também transmitindo ao vivo pelo Facebook. Acompanhe lá e compartilhe o link com outros amigos para que eles possam acompanhar também o programa agora, tá? Muito bem, uma mensagem que chegou aqui é de uma netinha aqui da dona Maria Almeida. Um abraço à dona Maria Almeida, que acompanha o Na Mira da Verdade, gosta muito. Ela está ansiosa porque vai fazer uma cirurgia aí, pede até oração por ela. Mas ela tem uma questão que ela não compreende muito bem e ela queria colocar aqui na mira. Ela diz o seguinte: ela está muito confusa, a dona Maria Almeida, querendo saber a respeito do que significa aquela grande multidão de Apocalipse 7:9. E se tem alguma relação lá com outras ovelhas que João 10:16 cita. Para a gente contextualizar o nosso telespectador, Apocalipse 7:9 diz o seguinte: depois disso olhei e vi uma multidão tão grande que ninguém podia contar. Enfim, de todas as nações, tribos, raças e línguas.
estavam de pé diante do trono do Cordeiro, vestido de roupas brancas e tinha folhas de palmeira na mão. Aí quando ela faz a alusão lá a João, João 10,16, João 10,16 diz o seguinte, Jesus dizendo, né? Tenho outras ovelhas que não estão neste curral ou neste aprisco. Eu preciso trazer essas também. E elas ouvirão a minha voz. Então elas se tornarão um só rebanho com um só pastor. Então a dúvida dela queria saber quem que é essa grande multidão de todas as nações, se tem a ver com essas ovelhas de outro aprisco, professor. Ou seja, de todas as denominações religiosas, de todos os povos. O que é isso? Veja, querida irmã, em João 10,16, né, quando Cristo fala que ele tinha ovelhas de outro aprisco para trazer o aprisco dele, ele está se referindo ali, está falando com os judeus, né, que ele tinha pessoas que não eram judias, mas que iriam fazer parte daquele aprisco. Então ali é um outro assunto. Você até pode aplicar também Apocalipse, mas não há uma relação temática, diríamos assim. Já em Apocalipse 7, nós percebemos que esta grande multidão é uma referência aos salvos que estarão vivos por ocasião da volta de Cristo, ok? Porque estes salvos aqui, de acordo com Apocalipse 7, eles estão aqui em pé, preparados para a volta do Senhor. E diz aqui no versículo 14 que estes salvos vêm de grande tribulação, ou seja, quando ocorrer uma grande tribulação e perseguição do povo de Deus antes da volta de Cristo, eles estarão na terra e eles serão vitoriosos desta grande tribulação. Esta grande multidão, nós temos que entender uma outra coisa importante. Na Bíblia, irmã, não há mais separação entre Israel como nação e igreja. Existem muitos teólogos, né, que separam Israel da igreja, mas na Bíblia isso não é possível. Israel, quando você vê em Apocalipse 7 que os 144.000 fazem parte das 12 tribos de Israel, quando João escreveu não existiam mais as 12 tribos de Israel. Então o que isso significa? Que Israel é apresentado de forma simbólica para se referir a toda a igreja de Deus, a todo o povo de Deus. E um dos textos que prova isso é Gálatas 3, 28 e 29. Não há mais nem judeu nem grego, já não há mais nem escravo nem homem livre, já não há mais o homem e a mulher, pois todos vós sois um só em Jesus Cristo. Então, em Cristo acabaram-se as distinções étnicas. Então, a grande multidão é a igreja de Deus, os filhos de Deus vivos por ocasião da volta de Cristo que terão vencido a grande tribulação. Muito bem, professor. Muito bem. Mais um aqui do SMS. Deixa eu ver se tem um nome aqui. O Caio. O Caio, ele quer saber o seguinte. Se haverá salvação, professor, antes, durante e após as 7 pragas que Apocalipse fala. Vai haver salvação nesse período das pragas caindo no planeta? Não, pelo seguinte. Vamos ler aqui o início de Apocalipse capítulo 15, porque as pragas estão ali em Apocalipse 15 e 16. Vamos ver aqui o início. Vi ainda no céu outro sinal grande e maravilhoso. 7 anjos com 7 pragas, as últimas, pois com elas se consuma o furor de Deus. Veja, as pragas consumam o furor de Deus, o castigo dele sobre este mundo. Então, a partir do momento em que caírem as pragas, acabou-se a oportunidade, porque as pragas são os 7 últimos juízos de Deus antes da execução final no lago de fogo. Então, quem não aceitar a Jesus como Salvador antes de cair a primeira praga descrita no Apocalipse, ele não é salvo mais. Depois das pragas, quando cair a primeira praga, isso indica que Cristo já finalizou a sua obra de intercessão, ele já está saindo do santuário celestial para voltar e recompensar, de acordo com as obras, aquele que viveu neste mundo. Então, meu amigo, o dia para dizer um sim para Cristo é hoje, é enquanto estamos vivos. Quando começarem esses juízos finais, já acabou tudo. Opa, então a gente pode interligar o seguinte. No momento das pragas, o juízo pré-advento que acabamos de falar aqui foi finalizado, correto?
já foi finalizado porque já está dando aqui parte do castigo. Então quer dizer que os casos já foram decididos antes. E é por isso, ele também pergunta aqui, o próprio Caio, é por isso então que a gente usa a expressão que houve o fechamento da porta da graça, né? Porque ele quer Isso. saber o seguinte, o que é porta da graça? Está relacionado com isso também, não é? Também, Tito, nós cremos que o seguinte, é uma expressão que nós usamos assim de uma forma simbólica para descrever o término da obra de Cristo de intercessão. Então seria mais ou menos assim, ele termina a sua obra de intercessão no santuário celestial, sai de lá e diríamos assim, a porta do santuário se fecha, a porta do acesso à graça de Deus se fecha, ou seja, pouco antes da volta de Cristo, ele terá julgado todos os casos. Porque diz Apocalipse 22:12, que ele virá retribuir a cada um segundo as suas obras. Então o que isso indica? Que se ele vem retribuir, é porque todos os casos foram decididos antes. Então quando Cristo termina a sua obra de intercessão, fecha-se, diríamos assim, a porta da graça, ou seja, quem aceitou a graça aceitou, quem não aceita mais, aí começam a se cair as pragas, que já são o juízo, os 7 últimos juízos de Deus sobre aqueles que não aceitaram a graça. Muito bem, professor, muito bem. Eu queria aproveitar para você e dizer que você pode fazer um curso bíblico gratuito aqui pela Novo Tempo. Aqui no Na Mira da Verdade a gente apresenta vários cursos bíblicos. Verdades para o Tempo do Fim é um curso bíblico que a gente sempre apresentou no programa. Tem tudo a ver com o Na Mira da Verdade. Tempo do Fim, o tempo que nós estamos vivendo e as verdades que estão contidas nisso. Você pode pedir entrando no nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade. Esse é o nosso blog, essa aqui é a revista Verdades para o Tempo do Fim, mas também eu apresento para você outros materiais que a gente está divulgando aqui gratuitamente na TV Novo Tempo. Você tem o DVD Paulo, que foi feito pelo pastor Gilson Brito, com vários temas interessantes sobre as mensagens da cruz que Paulo apresenta, e também o mais último lançamento aqui da Novo Tempo, que é o curso bíblico O Convite, também é um DVD do pastor Ivan Saraiva, Deus não está em silêncio. Você pode pedir também esse curso bíblico acessando o nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade, tá bom? Nós temos que ir para um breve intervalo aí, não sai daí não, formule a sua pergunta, aproveita o intervalo, manda pra gente, a gente volta já já.